Desenvolvido pela 13AM Games e publicado pela WayForward, Dawn of the Monsters é um beat'em up de kaijus para até 2 jogadores, que segue uma fórmula original sem copiar beat'em ups clássicos. Embora o jogo lembre o clássico King of Monsters da SNK, Dawn of the Monsters leva o combate de monstros gigantes a níveis nunca vistos antes. Os gráficos do jogo são bem influenciados por quadrinhos, com modelos de 3D no estilo cel shading. Algumas fases são bem escuras, mas nada demais. De forma geral, o jogo é realmente muito bonito e com excelentes efeitos de luz nos monstros e nos golpes, além de ter uma trilha eletrônica que casa muito bem com os momentos de ação. A história começa quando monstros gigantes começam a invadir a Terra, surgindo de dentro dela como no filme Pacific Rim. Eles começaram a surgir no Japão após a Terra passar por grandes mudanças climáticas. Para defender a humanidade desses monstros antigos, conhecidos como Nephilim, é formada uma força-tarefa global chamada Dawn. Para defender a Terra, a Dawn possui 4 gigantes que são nossos personagens jogáveis. Megadon, uma grande referência a Godzilla e é basicamente o personagem de golpes pesados do jogo. Ganira, outro monstro gigante, mas sendo um monstro marinho e também tem golpes com bastante impacto. Aegis Prime, uma notável referência a Ultraman, sendo um homem que se transforma em um gigante defensor da Terra, além, é claro, de ter uma skin inspirada em Ultraman. E Tempest Galahad, um robô gigante controlado por uma piloto via telecinese. É o gigante com maior alcance e com ataques mais estratégicos. O sistema de combate é composto por 6 botões: ataque, ataque pesado, chute ou investida, segurar ou agarrar, esquiva e bloqueio. É possível combinar ataques normais e pesados e misturar com o chute, com a possibilidade até de bater inimigos antes de caírem no chão, fazendo o que chamamos de juggle. Com o botão de segurar, é possível pegar prédios e arremessar nos inimigos, além de ativar a mecânica de executar inimigos que estão quase morrendo. Ao executar o inimigo, é possível recuperar parte da vida e ativar diversos efeitos de aprimoramentos. Esses aprimoramentos são como cartas, e são desbloqueados ao concluir as fases. No final de cada fase são apresentados 4 aprimoramentos diferentes, e você só pode escolher 2 deles para desbloquear. Dependendo de qual fase você está jogando, eles vêm em níveis de categorias diferentes, além de terem atributos diversos. Existem também comandos para ataques especiais que usam a barra de Rage, que é segurando o botão de defesa e apertando um dos 3 botões de ataque. Cada um custa 1 ou 2 pontos da barra de Rage, e gastando esses especiais, a barra de Cataclisma vai aumentando. O Cataclisma é o famoso especial arrasa quarteirão, arrebentando tudo em uma área muito vasta e causando danos absurdos. Por falar nas fases, elas são separadas por cidades de países diferentes, começando por Toronto, no Canadá, depois Foz do Iguaçu, no Brasil e Argentina, Cairo, no Egito e Tóquio, no Japão. Cada cenário é bem diferente e possui várias referências de cada país. O Brasil foi muito bem retratado, tendo uma cidade linda e com referências a Havaianas, Caixa, Renner, etc. No final de cada sequência de fases, sempre tem um chefe gigante, cada um baseado em um elemento e estratégia diferente. Para vencê-los, é bom se acostumar a usar os botões de esquiva e de bloqueio. A esquiva deixa você escapar de ataques inimigos, às vezes cancelando algumas ações também. Já o bloqueio, além de evitar danos massivos e impedir que você caia, caso seja acertado, é possível fazer um bloqueio perfeito, causando o efeito de aparar. Isso evita dano, tem uma recuperação rápida e dá vantagem no combate. Dawn of Monsters é um dos melhores beat'em ups já feitos, e ele está disponível para Xbox, PlayStation, Switch, além de ter uma DLC anunciada que virá em breve, onde eu vou comentar mais sobre o jogo. Eu usei a versão de Xbox One para fazer essa review, e agradeço ao WayForward por confiar no meu trabalho e enviar aqui do jogo.